No Saber Direito desta semana, o juiz do trabalho, Josley Soares, apresenta um curso sobre as novas formas de contratação do trabalhador no Brasil. O professor aborda a legislação sobre trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho autônomo e terceirizado, além do trabalho em plataformas digitais. Veja a aula 4. Olá, meu caro telespectador da TV Justiça, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso programa Saber Direito. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho no TRT de São Paulo e ao longo desta semana aqui no programa estamos tratando das novas formas de contratação. Como uma breve recapitulação, você já viu no decorrer das aulas anteriores o teletrabalhador, o trabalhador intermitente, o trabalhador autônomo. É chegada a hora, portanto, de conversarmos sobre o trabalhador terceirizados. Vamos a eles. Os trabalhadores terceirizados entram no contexto do direito do trabalho justamente a partir de uma necessidade que a empresa tinha já na década de 40, 50, 60, de contar com empresas parceiras para a execução de uma atividade que não era uma atividade central. Por inspiração do Decreto 200 de 67, aplicável para a administração pública em geral, passou-se, portanto, a permitir, no plano interno, no Brasil, portanto, para o direito do trabalho brasileiro, passou-se a permitir, portanto, com que uma empresa terceirizasse uma atividade, passasse para frente uma parcela de uma atividade que não fosse principal ao seu negócio. Então, naquela época, a jurisprudência do TST, muito por inspiração desse decreto, dizia o seguinte, olha, pode ser que uma empresa precise se concentrar no seu objeto principal e passe para frente, ou seja, terceirize, ou seja, conte com a mão de obra de outros empregados de outras empresas para a execução de uma parcela do seu negócio que não seja tão importante. É daí que surge a ideia de atividade meio e atividade fim. Até então, portanto, e ainda estamos na década de 50, 60, 70, 80, por aí, a jurisprudência do TST permitia a terceirização tão somente naquela atividade que não fosse principal, a atividade fim, portanto. Vamos pegar o exemplo da escola, que eu já usei aqui em outros casos, em outras situações. Se eu sou uma escola, por essa jurisprudência do TST, lá nos primórdios da terceirização, eu poderia passar para frente a atividade que não fosse principal, como, por exemplo, o serviço de jardinagem da escola, o serviço de assessoria do elevador, assessorista de elevador, o serviço, por exemplo, de vigilância, de copeira, essa atividade que não fosse central ao meu negócio, no meu exemplo escola, eu poderia passar para uma empresa terceira. Então, essa empresa tinha um empregado que mandava esse empregado executar essa atividade aqui dentro da escola. Agora, a minha atividade central, os professores, as aulas, os cursos, por exemplo, eu não poderia passar para frente. Então, até então, a jurisprudência do TST se consolidou e veja naquela época, no embrionário ali, portanto, dos enunciados, dos verbetes que a gente chamava de enunciado, no enunciado 256, nesse sentido, pode terceirizar, pode contar com atividade de empresas parceiras, desde que você não passe para ela a atividade fim, que você passe para ela tão somente as suas atividades acessórias. E já naquela época, melhor dizendo, havia uma certa dificuldade de se saber se no contexto de um empreendimento uma atividade era acessória ou era uma atividade principal, mas esse era o recorte. Ao longo dos tempos, em paralelo ao antigo enunciado 256, foi surgindo também algumas normas jurídicas, algumas leis para tratar de braços específicos da terceirização. É o caso da Lei 6019, de 74, década de 70, portanto, que dizia o seguinte, olha, pode também a empresa contar com uma outra empresa, portanto, terceirizar, desde que seja de forma temporária. Surge, então, na Lei 6019, de 74, o trabalho temporário, aquele de 3 meses, que acontece muitas vezes no final do ano, mas desde que fosse atrelado a uma causa específica. Então, eu poderia terceirizar temporariamente por 3 meses, segundo a Lei 6019 de 74, mas desde que fosse um acréscimo de demanda, que gerasse essa necessidade de terceirizar, ou uma substituição regular de pessoal. Como era que funcionava isso? Eu poderia, então, terceirizar por 3 meses no máximo,
quando eu precisasse substituir um empregado regular. Então, se a minha recepcionista entrou em licença maternidade ou sofreu um acidente, eu não preciso contratar um empregado no meu quadro, na minha folha diretamente. Eu poderia contar com um contrato de terceirização e a empresa terceirizada mandava, no máximo 3 meses, alguém substituir aqui o meu empregado, que foi ter uma licença maternidade, uma licença médica e por aí vai. A outra hipótese, também dentro dos 3 meses, que chega aí no ano de 74, era o caso do acréscimo de demanda, né? Demanda complementar. Então eu tenho muitos pedidos para entregar agora, por exemplo, em dezembro, e eu não vou dar conta, eu preciso contratar um empregado a mais na minha folha para dar conta desses pedidos, para os meus clientes não cancelarem os contratos que fizeram comigo, já que eu prometi, né, a entrega desse trabalho, ou eu posso terceirizar? Posso terceirizar. Então, recapitulando, através da Lei 6019, eu, empresa, a ter a possibilidade de terceirizar por 3 meses, portanto, temporariamente, em 2 causas, né, em 2 situações. Causas específicas, para substituir um funcionário regular meu, um empregado regular, ou para a hipótese em que eu tivesse acréscimo de demanda, sempre através de contrato escrito. Então, até aqui, num cenário construtivo da ideia de terceirização, nós temos 2 casos. Nós temos o TST no enunciado 256, dizendo que pode terceirizar a atividade meio, mas que não pode terceirizar a atividade fim, e temos a Lei 6019, dizendo que pode terceirizar também através dos contratos temporários de 3 meses, né, através da empresa de trabalho temporário, mas desde que isso fosse através de 2 causas específicas, motivados por causas específicas, ou seja, substituição de pessoal ou acréscimo de demanda complementar. O tempo foi passando e a terceirização foi se implementando, foi se acentuando, e aí surgiram outras leis. Então, na década de 80, surge a Lei do Trabalho de Vigilância, a Lei 7102, que passa a contemplar a possibilidade de terceirização do trabalho dos vigilantes. Então, num banco, eu não preciso contratar alguém no banco para ser vigilante. Eu posso contratar uma empresa de vigilância que tem um vigilante que manda aqui para o banco fazer ali, portanto, aquela checagem das portas giratórias, ficar na frente da agência e por aí vai. Mas a gente não tinha até então uma lei completa, uma lei geral para tratar da figura da terceirização. Sempre houve esse clamor. A gente tinha até então o quê? O TST dizendo que só pode atividade meio, não pode atividade fim, e 2 principais leis que aconteciam na prática, do trabalho temporário e a lei da vigilância. Faltava ainda no direito do trabalho brasileiro um grande normativo que contemplasse todas as hipóteses de terceirização. É aí que chega, no ano de 2017, a Lei 13.429 para falar sobre um regramento mais completo sobre terceirização. Essa Lei 13.429 de 2017, abril mais ou menos, ela entra em vigor. Ela não é uma lei autônoma, ela é uma lei que cria artigos na Lei 6019 de 74. Essa Lei 6019 de 74, através da alteração de 2017, né, pela Lei 13.429, passa a ser hoje o grande normativo sobre terceirização. Então, hoje nós temos uma lei brasileira, para chamar de nossa, portanto, que trata com detalhes sobre a terceirização. É uma lei autônoma, mais uma vez? Não, é uma lei que chega para criar previsões naquela lei específica que tratava tão somente de um braço da terceirização, o trabalho temporário, mas que agora passa a contemplar as hipóteses de terceirização. Quais são as novidades, quais são os implementos jurídicos desse contrato de terceirização para esse trabalhador terceirizado, portanto? Vamos lá. Hoje nós temos, portanto, pela Lei 6019, que, repito, né, passa a ser a grande lei completa de terceirização, 2 hipóteses de terceirização. Nós temos a terceirização específica, que já existia, através da empresa de trabalho temporário, para prazo determinado e para causas específicas, mas a partir de 2017 a gente ganha a grande novidade, que é a terceirização geralzona, digamos assim, através da empresa de prestação de serviços. Essa terceirização que chega em 2017, ela não tem prazo e ela não tem causas. Então, na Lei Geral de Terceirização hoje, vigente no Brasil, a 6019, que outrora tratava tão somente de um aspecto da terceirização, hoje nós temos 2 causas de terceirização. Continuamos tendo, a terceirização do trabalho temporário,
pelo prazo específico e com causas específicas, e a terceirização geral, através da EPS, da Empresa de Prestação de Serviços, que não tem prazo e que não tem causas. Na primeira hipótese, a gente tem hoje não mais um prazo de 3 meses, como tínhamos na década de 70. Nós temos uma terceirização que pode ser feita contratando aí uma empresa de trabalho temporário, vamos chamar ela aqui de ETT, Empresa de Trabalho Temporário, mas desde que tenha um prazo máximo, hoje, portanto, de 180 dias, e eu posso prorrogar por 90. Nesse caso, eu tenho que continuar observando as duas causas, substituição de pessoal ou acréscimo de demanda. Agora, mais uma vez, em 2017 chega a nova forma de terceirização, sem prazo e sem causas. Basta que eu contrate uma empresa de prestação de serviços, a EPS, Empresa de Prestação de Serviços. Então, em resumo, hoje nós temos uma lei no Brasil que trata, vamos dizer assim de forma objetiva, de duas hipóteses de terceirização. Uma específica, com prazos e com causas, e uma genérica, sem prazo e sem causas. Um único requisito que vem sendo levantado pela doutrina quanto à terceirização sem prazo e sem causas é que essa EPS que eu vou contratar e ela vai mandar um terceirizado aqui para mim, é que ela tenha viabilidade econômica de cumprir esse contrato. Mas esse requisito não tem sido apto para gerar nulidade da terceirização. Uma parcela da doutrina hoje já diz, olha, se a empresa quer terceirizar através da EPS, Empresa de Prestação de Serviços, ela tem que contratar uma empresa que seja rica, que tenha meios de cumprir esse contrato de terceirização, inclusive pagando os direitos trabalhistas do empregado que ela vai mandar para a tomadora de serviços. Diz essa parcela minoritária da doutrina hoje em dia que se essa empresa terceirizada, a EPS, não tiver essa viabilidade econômica, a terceirização, então, ela passa a ser ilícita. Só que esse não é o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece hoje, e via Supremo Tribunal Federal, que depois terminou julgando a ADC 48 e a ADPF 324, é no sentido de que a terceirização hoje no Brasil ela é irrestrita. Ela não precisa ter prazo, ela não precisa ter causas, nem mesmo essa ideia de viabilidade econômica. Então, em termos práticos, a jurisprudência não tem anulado um contrato de terceirização quando se constata que a empresa prestadora de serviços ela não tinha recursos para cumprir o contrato. Isso ficou mais ou menos apenas no mundo doutrinário, não chegou a evoluir na jurisprudência majoritária que temos hoje. Então, o cenário que nós temos são essas duas hipóteses de terceirização. É claro que no direito do trabalho muitas coisas passam por discussão. Então você vai ver, evidentemente, parcela da doutrina não admitindo que apenas temos essas duas hipóteses. Alguns autores vão dizer, olha, o trabalho temporário sequer é caso de terceirização, só temos a terceirização através da EPS, através da ETT, né, 180 dias, com substituição de pessoal, ou acréscimo de demanda, não seria uma hipótese, mas é um entendimento talvez que a gente pode usar aqui, definir aqui juntos como um entendimento minoritário. Majoritariamente, a melhor forma, portanto, de entender o contexto de terceirização, e repare, passa assim por discussões, né, por divergências, por controvérsias, é essa. Temos uma lei geral que autoriza uma terceirização de duas formas, através da ETT, 180 prorrogáveis por 90, com causas específicas, substituição de pessoal ou acréscimo de demanda, e uma terceirização através da EPS, sem causas e sem prazos, e sequer precisa, majoritariamente, ter a viabilidade econômica. Isso é trazido na lei, né, mas não tem ensejado a nulidade da terceirização. Então essas são as duas formas, digamos assim, de terceirizar. Mas a gente continua com leis específicas, né, tratando aí do contexto de terceirização, como a lei de vigilante, que continua em vigor, a 7102, da década de 80. Mas se você parar para pensar, essa lei ela termina se inserindo na EPS, ela termina se inserindo nesse contexto maior, nessa hipótese maior de terceirização, tá bem? Então até aqui, dois casos de terceirização. Quando o empregado é contratado por uma empresa terceirizada, seja uma ETT, a de prazo e causas, seja uma EPS, sem prazos e sem causas, para trabalhar numa outra empresa, né, numa tomadora de serviços, e ele não tem os direitos trabalhistas dele pagos naquele contrato, ele pode cobrar isso de quem? E aí a gente está falando de responsabilidade na terceirização. Resposta: ele pode cobrar das duas empresas de forma subsidiária. O que é falar em subsidiariedade?
Falar em subsidiariedade significa a responsabilidade solidária, que a gente conhece lá no Código Civil, mas com um pit stop. Vamos usar essa brincadeira aqui para a gente entender, né? Mas com uma parada inicial no devedor principal. Então, quando eu digo assim, a empresa terceirizada tem que pagar as dívidas do seu empregado e a tomadora, que tomou mão de obra desse empregado através dessa terceirizada, ela é responsável subsidiária. Isso está na lei agora, né? Artigo 5º e artigo 10 da Lei 6019 de 74. Quando eu digo isso, né, a tomadora é subsidiária, responsável subsidiária à prestadora de serviços quanto às dívidas trabalhistas, né, desse empregado aí que ela tomou mão de obra. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que primeiro eu vou ter que cobrar minha dívida trabalhista, eu, empregado terceirizado, do devedor principal, que no meu exemplo é o meu empregador, é a ETT ou a EPS, as terceirizadas. Se elas não pagam, agora sim, subsidiariamente, ou seja, num segundo momento, é que eu vou cobrar o devedor acessório, que no meu exemplo é a tomadora de serviços, a empresa que terceirizou, a que contratou essa empresinha que mandou esse empregado para cá. Então, responsabilidade subsidiária tem esse recorte. Ela é uma solidariedade com benefício de ordem. Qual ordem? Primeiro eu cobro do devedor principal, as terceirizadas. Se elas não pagam, aí eu vou para o devedor subsidiário, o acessório, a tomadora. Na solidariedade, isso não existe, né? A responsabilidade solidária, nua e crua, eu posso cobrar de um ou de outro na hora que eu quiser, e depois eles que se resolvam numa ação de regresso, inclusive fora da Justiça do Trabalho. É o que acontece com o grupo econômico, em que a responsabilidade é solidária. Então, eu cobro quaisquer das empresas solidárias e depois elas que cobrem a dívida uma da outra. Agora, na subsidiariedade, que é o que acontece na terceirização, é direito desse empregado a responsabilidade subsidiária da tomadora. Mas qual é a ideia? Primeiro, ele tem que cobrar da principal, se ela não paga, ele cobra da subsidiária. Essa cobrança, no entanto, ela é muito dinâmica, porque para que eu possa cobrar a responsabilidade subsidiária do tomador, que agora é um direito previsto na lei, né, desse empregado, desse trabalhador terceirizado, as duas empresas têm que estar no polo passivo. A súmula 331, que substitui o antigo enunciado 256, que trata de terceirização, já exigia isso mesmo antes da nova lei de terceirização. Ela dizia: para você poder cobrar o devedor subsidiário, no exemplo da terceirização, o tomador, tanto o devedor principal, a terceirizada, seja uma ETT ou uma EPS, quanto a tomadora de serviços, né, a empresa que contratou essa terceirizada, elas têm que estar no polo passivo de uma reclamação trabalhista. Então, mais uma vez, se eu trabalho para um banco e eu sou vigilante e não são pagas para mim as minhas verbas rescisórias, eu coloco a empresa terceirizada de vigilância e também coloco o banco no polo passivo dessa reclamação trabalhista, para que eles constem do título executivo, que no caso é a sentença, que tem que reconhecer a responsabilidade subsidiária de ambos. Na execução, os dois estão no processo, eu vou cobrar primeiro da devedora principal, a empresa de vigilância. Se ela não paga, naquelas 48 horas ali do artigo 880 da CLT, né, da execução, então agora eu posso cobrar do banco. O mero inadimplemento da principal já gera a responsabilidade subsidiária, a gente chama de redirecionamento, né, da execução para a tomadora. A gente não precisa ficar desconsiderando a personalidade jurídica dos sócios da empresa terceirizada, fazendo todos os convênios em relação à terceirizada. Ela foi intimada para pagar, não pagou, o mero inadimplemento já gera o redirecionamento da cobrança para o devedor subsidiário. Então, a lei trouxe esse aspecto bom em 2017. Qual aspecto? Fixou legalmente, positivou, portanto, no texto da lei, a possibilidade da responsabilidade subsidiária. Até então, isso estava previsto só na súmula do TST. Não havia uma lei impondo, né, especificamente, reconhecendo, melhor dizendo, especificamente, a hipótese de responsabilidade subsidiária. Era tudo entendimento jurisprudencial. Agora nós temos. Então vamos recapitular. Se antes nós tínhamos uma responsabilidade subsidiária que dizia justamente apenas na súmula do TST, né? A antiga súmula 256, enunciado 256, que depois passa a ser chamado de súmula 331, mas apenas uma súmula dizendo sobre a responsabilidade subsidiária, hoje nós temos uma lei impondo expressamente, ou melhor, dispondo expressamente sobre a responsabilização subsidiária das duas empresas. Mas olha o grande detalhe de rodapé de página que você tem que ficar atento a isso.
ambas precisam estar no polo passivo da demanda. Então, numa ação judicial em que eu pretendo cobrar não só o devedor principal, a terceirizada, que anota minha carteira, mas também a tomadora de serviços para a qual eu trabalhei através da terceirizada, eu, empregado, terceirizado, tenho que colocar as duas reclamadas, né? Vamos chamar assim, é a linguagem processual, as duas empresas no polo passivo. Na execução, na hora que o juiz solicitar o pagamento, determinar o pagamento em face da primeira, se ela não paga da terceirizada, isso, o inadimplemento, automaticamente já gera o redirecionamento dessa execução para a tomadora de serviços. Isso é uma hipótese de responsabilidade subsidiária. Mais uma vez, não confunda com solidariedade. Josley, pode haver solidariedade na terceirização? Até poderia, mas essa questão está em debate ainda no Supremo Tribunal Federal, que tem reconhecido a validade das terceirizações. Mas qual é a ideia? Até poderia se falar, tecnicamente, numa responsabilidade solidária, todas as vezes que a gente imaginar uma situação de fraude na terceirização. Então, repare, a lei diz que é subsidiária, tem o benefício de ordem, até aqui já entendemos. E se houver uma fraude na terceirização? Neste caso, doutrina e jurisprudência atendem, né, contemplam, compreendem aí, portanto, que pode haver uma solidariedade. Aliás, meu caro telespectador, para todas as hipóteses de fraude no direito do trabalho, você sempre vai aplicar responsabilidade solidária, com vistas ali no artigo 9º da CLT e também no 942 do Código Civil. Qual é a ideia de solidariedade dentro do contexto da terceirização? Pois repare, em regra é subsidiária. É quando a terceirização passa a ser desvirtuada. Essa terceirização vai ser desvirtuada quando, no afã de contratar uma empresa terceirizada para que ela mande um trabalhador aqui para mim, seja ETT, seja EPS, empresa de trabalho temporário, empresa de prestação de serviços, eu é que passo a dar as ordens para esse empregado. Então, em outras palavras, quando o vínculo se configura direto com o tomador, esse pedido ele ainda tem sido comum na Justiça do Trabalho. Olha, estou movendo a minha ação trabalhista, porque no afã de ser um empregado terceirizado, vamos pegar o exemplo do vigilante, né? Fui vigilante da empresa terceirizada e através dela fui trabalhar na empresa X, mas o meu patrão, o meu salário, o vínculo, todos os requisitos, na prática, primazia da realidade, portanto, veja, se formavam direto com o tomador. Então eu quero anular esse contrato de terceirização e formar, né, reconhecer o vínculo direto com o tomador. Só nesse caso, quando isso fica demonstrado no processo, é que ambas as empresas, por terem fraudado esse vínculo de emprego, responderiam de forma solidária. Então, Josley, hoje ainda existe responsabilidade solidária para os casos de terceirização? Sim, na hipótese de fraude. Mas um parênteses precisa ser aberto aqui. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo que as hipóteses de terceirização elas são válidas. E como a gente viu ao longo da semana, para o trabalhador autônomo, né, o Supremo também está decidindo, em algumas reclamações constitucionais, que não dá para formar vínculo de emprego do terceirizado com a tomadora, porque o próprio Supremo já teria reconhecido naquela DPF 324 a possibilidade de terceirização. Então lembra quando eu falava aqui na aula de autônomos que eu dizia, olha, eu, empresa, terceirizei através de um autônomo, agora ele quer vínculo comigo, você, Supremo, disse que eu podia terceirizar, pode esse vínculo ser reconhecido? Aí eu dizia, temos que aguardar para ver como a jurisprudência do Supremo vai caminhar justamente nessa matéria. O mesmo caso aqui para o trabalhador terceirizado. Então, se eu, empresa tomadora, contrato uma EPS ou uma ETT, esse trabalhador que veio aqui para dentro da minha empresa pode pedir vínculo comigo? Para a Justiça do Trabalho, todas as vezes que os requisitos se formarem direto comigo, sim, a gente anula o contrato de terceirização e reconhece o vínculo de emprego direto com o tomador. Mas para o Supremo, essa questão ainda precisa ser maturada, ainda precisa ser consolidada, e neste momento ainda não está. Mas qual o olhar da Justiça do Trabalho? Primazia da realidade e fraude. Se a gente verifica que você, tomador, queria ter um empregado, mas através, nesse afã, terminou contratando uma empresa terceirizada e ela mandou essa pessoa para cá e quem mandava nele era você, quem pagava o salário dele era você,
Então, para a Justiça do Trabalho, muito provavelmente esse vínculo vai ser reconhecido. Por que a gente abriu esse debate derradeiro agora, né? Justamente para dizer que no campo da terceirização ainda convivem as duas responsabilidades, a subsidiária prevista na lei, mas também há a possibilidade da solidariedade. Mas, vírgula, o Supremo ainda está tratando dessa questão. Então, nas suas anotações, nos seus estudos, você tem sempre que se lembrar que aquele assunto que a gente tratou nos encontros anteriores quanto ao autônomo também se aplica aqui. É o tema 1291 de repercussão geral. Quando ele decidir isso, muito provavelmente vai ter impacto nessa questão toda também. Aí, se você tivesse que marcar uma alternativa numa prova de concurso público, ou no exame de ordem, ou mesmo que tivesse dar uma explicação, uma resposta para alguém, você diria que hoje, no campo trabalhista da terceirização, existe apenas a subsidiariedade? Não. Apenas a solidariedade? Não. Pode haver as duas, tá bem? Essa é a ideia que se tem. Então, até aqui, meu caro telespectador, falando do trabalhador terceirizado, já entendemos esse contexto de terceirização. Eu falava para você do histórico, falava da base legal. Hoje nós temos a Lei 13.429 do ano de 2017. Já meio que falei um pouco da súmula 331, que era o único elemento que a gente tinha pré-legislação de 2017. Já falei da hipótese de responsabilidade. Agora quero falar para você sobre alguns dos principais problemas que a gente tem, né, em termos práticos, acerca do contrato terceirizado. Então, quando eu tenho um trabalhador terceirizado trabalhando para mim, através de uma EPS ou de uma ETT, quais são as principais questões que hoje se movimentam aí, que estão nos debates da comunidade jurídica trabalhista? Vamos a eles. O primeiro debate parte justamente sobre a ideia, está justamente, né, em cima da ideia de discriminação. É muito comum haver queixas por parte desse trabalhador terceirizado de que ele estaria sendo discriminado nesta tomadora que terceirizou, né, em relação aos empregados principais dela. Vamos explicar isso a você com exemplo. Imagine que um banco tem diversos bancários, né, com carteira assinada direta com esse banco, mas ele teve ali um contrato de terceirização com uma empresa prestadora de serviços e essa empresa mandou um trabalhador para ajudar ali na função. Pode isso? Pode, o Supremo disse que pode, até aqui a gente já compreendeu essa ideia toda. Mas aí, no dia a dia, os bancários são tratados de uma forma melhor, diferenciada, e o terceirizado, que muitas vezes faz até a mesma função que o bancário, ali lado a lado, mesa com mesa, na mesma sala, ele não tem o mesmo tratamento. É muito comum, por exemplo, esse terceirizado bater as portas da Justiça do Trabalho para pedir reparações por danos morais porque ele está sendo discriminado. E aí entra em cena a Lei 9.029 de 95. Um exemplo em que essa discriminação aconteceria. Nas festas da empresa, desse banco, por exemplo, só pode participar quem tem vínculo com o banco. Os terceirizados não podem participar. O ambulatório da empresa, o ambulatório médico, é bom para os bancários, para esse banco específico. Mas para o terceirizado não pode usar esse ambulatório ou tem um ambulatório ali meia boca, todo quebrado, sem assistência alguma para os terceirizados. O refeitório que essa empresa, né, no meu exemplo, é só um exemplo, o banco oferece para os bancários, tem todas as opções, tem todo o conforto, sala de descanso, alimentação, restaurante, enfim. Para os terceirizados, não há refeitório ou o refeitório é diferenciado. É no subsolo, não tem todas as opções, então está havendo aí, portanto, uma diferenciação. Então, eu dei aqui alguns casos, e todos eles práticos, né, que eu já vi na vida prática, que estão por trás, né, que são subjacentes a essa discussão de discriminação. Não pode haver discriminação entre o trabalhador oficial, digamos assim, aquele que eu contrato, e o trabalhador terceirizado, que vem através de uma EPS ou de uma ETT trabalhar para mim aqui. Eu tenho que dar o mesmo tratamento a todos eles. Então, eu não posso diferenciar com salas específicas, com roupas específicas, com crachá específico. Eu já tive processo, por exemplo, em que uma das discussões dentro dessa ideia de discriminação era o crachá, né? Então, o terceirizado tinha uma letra lá que todo mundo sabia que ele era terceirizado. O empregado oficial da empresa tinha outra cor, tinha outro modelo de crachá. Por mais que a gente possa entender ou imaginar que isso é muito sutil, em termos práticos, lá entre os empregados, isso tem um peso muito grande, né? Então, o tratamento ele já começa a aparecer de uma forma diferenciada lá no contexto prático.
Então, um dos primeiros problemas que eu queria trazer aqui, porque vem aparecendo aí nas provas e na vida prática, caro telespectador, é justamente esse, né? A necessidade de que, no âmbito da terceirização, fiquemos cada vez mais atentos para evitar essas alegações, né? Esses contextos de discriminação. A discriminação no Brasil tem uma lei específica, né, sob o ponto de vista trabalhista, vedando qualquer prática de discriminação. O artigo 1º desta lei que mencionei agora, da discriminação, a 9.029 de 95, ele traz ali um rol exemplificativo de hipóteses que podem gerar discriminação. Então, idade, orientação sexual, estatura física, condições sociais, raça, credo, mas é um rol meramente exemplificativo. E tanto que o artigo vai dizer, vírgula, dentre outros. Então, outros motivos que podem ensejar um tratamento discriminatório também são vedados. Não é porque a lei só elencou ali 4 ou 5 situações que só aquilo gera discriminação. Não. E nós, da comunidade trabalhista, temos que ficar atento se no contexto da terceirização esse tipo de problema, digamos assim, está acontecendo e não pode acontecer. A pergunta que talvez você esteja prestes a me fazer aí mentalmente é a seguinte, mas qual a consequência para o empregado terceirizado, né? Qual é o bálsamo, qual é o remédio, digamos assim, que esse empregado terceirizado vai ter quando ele passa por discriminação? A resposta é muito simples. Ele pode pedir uma rescisão indireta, se o contrato de trabalho estiver em vigor ainda, né? Ele pode pedir danos morais. E nesse caso, a responsabilidade pelos danos morais, ela pode ser conferida, esse pedaço da condenação, de forma solidária, com embasamento, né? Com base ali, portanto, no artigo 942 do Código Civil, que é aquele artigo, você se lembra que diz, quando 2 ou mais pessoas se unem para lesionar alguém, elas respondem pela reparação, né, de forma solidária. Então, eu posso aplicar subsidiariedade em todos os demais pontos de uma sentença, horas extras, verbas rescisórias, mas para os danos morais de uma discriminação, ou mesmo para um acidente de trabalho, eu posso dar nessa parcela a solidariedade. Isso vai ter efeito prático na execução, tá? Então, o remédio, digamos assim, a consequência para uma discriminação que não pode haver no contexto da terceirização, mas é um problema que já se apresenta, que tem se apresentado, é rescisão indireta, se o contrato está em vigor, e condenação por danos morais, quando fica demonstrado ali justamente que houve sim essa discriminação, já que a discriminação ela é vedada no contexto das relações de emprego, justamente pela Lei 9.029 do ano de 95. Mas só esse problema é um problema principal que está dentro do contrato, né, no contexto aí do contrato do trabalhador terceirizado, ou que outros problemas a gente poderia catalogar aqui também em paralelo a esse? Temos outros. Um segundo problema que eu queria te contar aqui nem é sob o ponto de vista do empregado, mas sim sob o ponto de vista da possibilidade de se estar diante ou não da terceirização. Quero te contar sobre o dono da obra. Eu disse para você agora há pouco que eu tenho liberdade no Brasil, em decorrência inclusive do aspecto constitucional, né, o artigo 170 da Constituição, que trata de liberdade econômica. Isso serviu de base para o julgamento do Supremo, na DPF 324, eu posso terceirizar. E hoje o Supremo deixa com que essa terceirização ela seja irrestrita, sem prazo, sem causas. A gente já combinou isso no encontro, no início aqui desse encontro. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: se eu contrato alguém para fazer uma obra para mim, vamos pensar na obra civil mesmo, eu estou terceirizando a minha atividade? Essa é uma questão que sempre aparece aí nas provas, que sempre aparece algum questionamento na nossa vida prática. Resposta objetiva: não. A OJ 191, orientação jurisprudencial do TST, portanto, da SDI 1 do TST, vai nos dizer que no caso de dono da obra não há uma terceirização. Então vamos exemplificar para isso ficar claro, né? Muitos alunos erram muito essa questão em prova. Mas olha o que acontece. Imagine que eu sou um supermercado e que eu preciso fazer uma reforma aqui no meu supermercado. Aí eu contrato uma empresa de construção civil, um empreiteiro, digamos assim, e ele traz ali 15 pedreiros para fazer essa obra. E eles ficam ali 6 meses, 8 meses fazendo essa reforma no supermercado. Depois
esse pedreiro que trabalha para o empreiteiro, que ficou aqui no meu supermercado por 8 meses, ele pode nos processar na Justiça do Trabalho e dizer, olha, Justiça do Trabalho, eu fiquei lá no supermercado, fiz horas extras na reforma, mas eu não recebi minhas horas extras, eu não recebi insalubridade, eu não recebi verba rescisória quando eu saí, então estou processando, a empresa empreiteira, 2, o supermercado, porque foi tomador dos meus serviços. Foi através da empreiteira, foi através da empreiteira que eu trabalhei para o supermercado. Esse pedido é viável? Resposta, não. A OJ 191 vai separar o que é terceirização do que é dono da obra. E ela conclui que, no caso de dono da obra, não há digamos assim, um compartilhamento de atividade. Eu não estou passando para frente uma atividade, eu estou tão somente fazendo uma obra. Não é que eu preciso de um serviço de faxina e contratei uma empresa terceirizada e eles mandaram um faxineiro. Isso é terceirização. É um trabalho que eu mesmo poderia contratar um empregado para fazer, mas eu decidi contratar uma empresa parceira. Passei uma atividade para frente. Não, no meu exemplo do supermercado, não é um trabalho, não é um serviço, digamos assim. O que eu quero aqui é fazer uma obra. Então eu vou ser responsável pelos créditos do pedreiro que veio através da empresa terceirizada, a empreiteira. Resposta do TST, não. Mas olha o que há de importante nessa matéria. Se eu não for um supermercado, se eu for uma construtora ou uma incorporadora, a própria OJ 191 diz que nesse caso é terceirização. Então fique atento. Se eu sou uma incorporadora ou uma construtora, nesse caso o TST, via OJ 191, diz que nesse caso há responsabilidade subsidiária, porque aí sim estaríamos diante de uma terceirização. E mais recentemente, no tema 6 de recursos repetitivos, lá da jurisprudência do TST, e isso é um precedente vinculante, né, aos olhos do artigo 927 do CPC, mas enfim, o tema 6 lá do TST vai dizer o seguinte: se na hora que esse supermercado foi contratar esse empreiteiro, ele sabia que ele estava em condições financeiras ruins, que ele não tinha viabilidade financeira, então nesse caso também ele vai ser responsável. Então vamos arrumar as coisas. Em regra, o dono da obra, por exemplo, o supermercado que vai fazer uma obra civil, não responde nem subsidiariamente, nem solidariamente pelas dívidas trabalhistas do empreiteiro que contrata. Mas em 3 casos, esse dono da obra responde. Quando ele for uma incorporadora, uma construtora, ou quando, no momento da contratação, havia uma ciência por parte desse dono da obra de que o contratado já tinha uma vida financeira devassada, já tinha uma vida financeira ruim. Então a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes nos processos, na vida prática, nas provas, esse questionamento é levantado. O que é terceirização, afinal, né? É a passagem de uma atividade que eu não quero fazer para que um terceiro faça essa atividade, né? Realize essa atividade. Então, se eu estou passando para o terceiro uma atividade que eu podia ter aqui no meu empreendimento, isso é terceirização. O que não se confunde quando eu quero apenas fazer uma obra, geralmente uma obra civil. Então, o dono da obra, OJ 191, em regra não responde. Mas o dono da obra responde excepcionalmente em 3 casos. Quando ele é uma incorporadora, quando ele é uma construtora ou quando ele contrata alguém que tem vida financeira ruim. Então, nesses 3 casos, seja pela OJ 191, seja pelo tema 6 de recursos repetitivos do TST, é um precedente vinculante, ele responde sim de forma subsidiária. Esse foi apenas um primeiro problema, né? Um segundo problema, digamos assim, da terceirização. A gente já viu o conceito, base legal, hipótese de responsabilidade, falava sobre um primeiro problema que era a discriminação, um segundo problema, o dono da obra. Vamos a um terceiro caso. Eu estou chamando aqui de problema porque isso gera muito debate na vida prática. Então, depois da terceirização, depois da discriminação, depois do dono da obra, entra em cena um debate muito acalorado sobre o contrato de facção. Quando eu realizo um contrato de facção, eu estou terceirizando? Portanto, as empresas que estão subjacentes ao contrato de facção devem responder de forma subsidiária em relação aos créditos trabalhistas daqueles trabalhadores? Resposta: não. O contrato de facção, ele surge no meio da moda e é mais ou menos exemplificado da seguinte forma.
eu sou uma fábrica de calça jeans, né? Então eu fabrico calça jeans. Eu poderia, eu mesmo, fazer todo o processo de manufatura dessa confecção, né? Desse produto aqui, calça jeans. Só que eu vou contratar uma empresa parceira apenas para etiquetar, ou apenas para fazer a barra, ou apenas para botar o zíper, ou apenas para botar um detalhe importante, ou apenas para botar a marca, né, daquela calça jeans. Então, nesse caso, eu faço um contrato civil com uma empresa que vai fazer esse trabalho para mim, mas eu não estou velando, eu não estou aqui pugnando pelo trabalho, eu estou aqui querendo apenas o produto. Então eu digo assim para essa empresa, vamos fazer um contrato civil, você me entrega 1000 calça jeans etiquetadas, você bota essas etiquetas para mim na próxima sexta-feira e eu te dou aqui 10 mil reais por esse trabalho. Agora não me importa quem é que vai fazer essa etiquetagem, né? Se é a Maria, se é o João, se ele é seu empregado, se não é, se ele vai fazer de noite, de manhã, de tarde, se ele tem hora de almoço, não me importa, eu quero o produto. Então, o contrato de facção é esse em que o objetivo é o produto e não o trabalho. Então, nesse caso, contrato de facção, eu não estou diante de terceirização, porque eu não estou passando uma atividade para um terceiro executar, em regra, num primeiro momento. Eu estou passando um produto a ser realizado por esse terceiro. Agora, não importa quem é que vai fazer a realização desse produto. É um contrato que surge no meio de confecção, no meio da moda, mas ele já começa a ter alguns tentáculos em outros segmentos. Mas o ponto de partida, para a gente não perder pontos importantes nas nossas provas e para a gente compreender bem a matéria, é entender que aqui o que está no centro da discussão não é o trabalho que vai ser feito para mim, e sim o produto que eu quero entregue. Agora, olha o que vai acontecer. O direito do trabalho ele é muito atento à fraude, né? Algumas pessoas, alguns operadores do direito do trabalho farejam fraude em tudo quanto é lugar. Então, no caso concreto, quando eu estou diante de um contrato de facção, eu tenho sempre que ter em mente se aquele contrato de facção, que em regra era apenas o produto, se ele não foi desvirtuado. Olha o exemplo em que isso acontece. Eu mandei, você empresa, colocar as etiquetas, mas eu estava lá na mesa de costura ordenando como era que a costureira ia botar essas etiquetas, controlando calça por calça como era que ela tinha que fazer a pregação desse botão ou a pregação dessa etiqueta ou desse zíper. Então, nesse caso, não era o produto que eu queria. Se eu fui lá verificar tintim por tintim como estava sendo feito, em que tempo estava sendo feito, como era que estava sendo feito, então, nesse caso, o que era importante para mim não era o produto, repito, e sim o próprio trabalho. Então, quando o tomador de serviços, a partir de um contrato de facção, ele, na prática, ele fiscaliza a execução desse trabalho, é importante para ele a execução do próprio trabalho, e aí veja, o foco sai do produto e vai para o trabalho, realização do trabalho, nesse caso vira terceirização. Então, nesse caso, as empresas vão responder aí de forma subsidiária uma com a outra, tá? Alguns doutrinadores vão aplicar responsabilidade solidária por conta da fraude, né? Era para ser assim, mas terminou desvirtuando, então fraude, solidariedade. Então, é um questionamento que sempre aparece em termos práticos quanto à validade. Isso é terceirização ou não? Resposta objetiva para a gente não errar, né? Não é, em regra não é, porque o foco está no produto e não no trabalho. Mas se na prática a gente verificar que o foco saiu do produto e foi para o trabalho, então nesse caso a gente tem um contexto de terceirização com todos os aspectos decorrentes aí, portanto, da terceirização, tá bem? Então, a gente viu até aqui conceito, base legal, responsabilidade e 3 problemas iniciais. Falamos da discriminação, falamos do dono da obra e falamos do contrato de facção. Vamos agora para um outro problema que geralmente aparece aí nessa história de terceirização, né? Vamos conversar agora justamente sobre a terceirização concomitante. O que vai acontecer aqui, né? Eu posso ser uma empresa tomadora de serviços que vai aí justamente ser uma empresa tomadora de serviços que vai justamente contratar uma EPS ou uma ETT, e eu estou usando a sigla porque estou certo que você já conhece essas siglas, né? A gente já bateu muito aqui nessa tecla, e ela vai mandar um trabalhador para cá. Mas vamos imaginar que eu sou um trabalhador que ao mesmo tempo que eu trabalho para um tomador, eu trabalho para outro. Então eu fiquei 2 anos
através de uma EPS, trabalhando tanto para o banco A quanto para o banco B. Isso é muito comum nos casos de carro forte, esses carros fortes que ficam coletando valores nas agências bancárias. Aquela empresa de carro forte, aqueles vigilantes armados ali, retirando os malotes, né, de dinheiro ou entregando os malotes de dinheiro, eles, na mesma jornada, por exemplo, 8 horas ou 12 por 36, eles vão no banco A e no banco B, às vezes no banco C. Então, durante 2 anos, que através de uma empresa de vigilância eu tive um contrato, durante os 2 anos, eu não trabalhei para um tomador apenas, eu trabalhei para 2 ou 3. É o que a gente chama de terceirização simultânea ou concomitante. Nesse caso, os 3 bancos vão responder subsidiariamente? Sim. O grande problema vai ser conseguir achar qual a dimensão da responsabilidade de cada um desses tomadores. No meu exemplo, os 3 bancos. Mas o processo pode fazer com que a gente chegue até essa informação. Então, lá nos meus processos, por exemplo, eu costumo perguntar para o próprio trabalhador: quanto, ainda que por estimativa, o senhor trabalhava através da empresa de carro forte para o banco A, para o banco B e para o banco C? Então, muitas vezes ele tem clareza na resposta. Ele diz, olha, 33% para cada um. De um universo de 100%, era 1/3 para cada um. Então, a gente já tem mais ou menos aqui um dimensionamento de quanto é a responsabilidade de cada um dos tomadores. Porque todos não podem ser responsáveis ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai partilhar essa responsabilidade. Então, se você tem um caso específico em que o trabalhador, não é que ele passou por um tomador, depois ele foi para outro, não. Ele estava ao mesmo tempo, através de uma empresa terceirizada, trabalhando para vários tomadores. E isso permaneceu, né, durou durante todo o contrato dele. Eu consigo dimensionar o tamanho da responsabilidade subsidiária de cada tomador? Sim, e o processo vai conseguir fazer com que a gente chegue até isso. Eventualmente, uma prova testemunhal pode revelar que esse trabalhador está certo, ou seja, que era 1/3 da jornada dele, 1/3 e 1/3 para cada um dos tomadores. Claro, vai ser por estimativa, não tem jeito, né? Às vezes até a própria petição inicial já vai dizer, para o banco A era 50%, tinha muita coisa para fazer. Para o banco B era 30%, para o banco C era 20%. Se isso fica demonstrado, ainda que por estimativa, eles vão ser responsáveis subsidiário por 50% do crédito, por 30% do crédito e por 20% do crédito, tá bem? A terceirização na administração pública, ela tem um detalhe importante. Ela pode acontecer, então eu posso ser um terceirizado perante a administração pública, mas para que a administração pública, direta ou indireta, responda subsidiariamente, eu tenho que demonstrar que eu trabalhei para eles, né? E tem que haver também uma prova de que não houve, repare, não houve fiscalização por parte deles quanto aos meus direitos trabalhistas. Olha que interessante. Isso foi decidido na DC 16 do Supremo, já respingou na súmula 331 e se diferencia do plano da terceirização no campo da iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, eu provo apenas que trabalhei através da terceirizada para aquele tomador. Diante disso, coloco os 2 no processo, eles respondem subsidiariamente, ainda que de forma simultânea, como a gente viu. Agora, a terceirização no âmbito da administração pública, ela requer não só a prova de que foi a administração pública que tomou o meu trabalho, mas também a prova de que ela não fiscalizou o cumprimento dos direitos trabalhistas, né, desse trabalhador por parte da terceirizada. Hoje, nós não temos ainda uma definição via Supremo Tribunal Federal quanto ao ônus da prova, ou seja, quem tem o ônus de provar se houve ou se não houve fiscalização por parte da administração pública quanto ao cumprimento dos direitos do terceirizado em relação à empresa terceirizada. O tema 1118 de repercussão geral ainda está para ser decidido. Mas como está na jurisprudência do TST, enquanto o Supremo não resolveu ainda de forma definitiva essa questão para o TST, prevalece o entendimento que o ônus é da própria administração pública. Então, se através de uma empresa de vigilância eu trabalhei para uma autarquia, coloco as 2 no polo passivo. Se provar que trabalhei para a autarquia é responsável subsidiária. Mas ela, se conseguir provar que fiscalizava os meus direitos, a observância dos meus direitos
por parte da minha terceirizada, ela se isenta dessa responsabilidade subsidiária. Se ela não prova que fiscalizava os direitos, os meus direitos, portanto, por parte da terceirizada, no caso de não prova, então ela responde subsidiariamente. Então é um requisito condicionante da responsabilidade subsidiária, e sempre subsidiária, no caso da administração pública, para as pessoas da administração pública. Para além de provar que trabalhei para eles de forma terceirizada, eu também tenho que comprovar que não houve, melhor dizendo, também tem que ter uma prova de que não houve fiscalização por parte dele quanto aos meus direitos, tá bem? Então veja o que aconteceu aqui neste encontro. Falamos do trabalhador terceirizado e fomos aí tangenciando algumas premissas da ideia de terceirização. Falamos de alguns problemas e agora chegou a tão esperada hora aqui do nosso programa, que é justamente falar sobre as questões, para que a gente veja se realmente conseguimos aí assimilar todos os detalhes dessa aula. Vamos aos testes? Então, esse teste aqui sobre terceirização é correto afirmar que: letra A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução da atividade meio, apenas. Letra B. Considera-se prestação de serviços a terceirização, a transferência, melhor dizendo, feita pela contratante da execução de sua atividade principal, apenas. Letra C. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E letra D. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa de direito privado prestadora de serviços, ainda que esta não tenha capacidade econômica compatível com a execução dos serviços contratados. Certamente você viu aí que a alternativa correta é a letra C. Quando a gente conversava sobre os conceitos de terceirização, eu deixava claro aqui a você, e você captou bem essa mensagem, que nós temos os dois tipos previstos lá na Lei 6019 de 74, a ETT, trabalho temporário, e a EPS. A questão aborda justamente o conceito de EPS, né? Empresa prestadora de serviço. E aí eu falava a você que a lei exige que ela tenha capacidade econômica, né? Viabilidade econômica de manter, de executar esse contrato. Então, a alternativa correta é justamente essa que revela o conceito aí da EPS. Vamos ao próximo teste. Na terceirização, a responsabilidade. Letra A. Entre a empresa contratante e a contratada é solidária, sempre. Entre a empresa contratante e a contratada é subsidiária, sempre. Letra C. É exclusiva da contratada, não havendo falar em extensão desta para a empresa contratante. E letra D, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Aqui também, muito fácil, você compreendeu que a alternativa correta é a letra D. Exatamente porque uma das principais implicações que temos na terceirização é justamente a responsabilidade. E nós vimos aqui que a responsabilidade subsidiária agora conta com assento legal. Foi positivada em 2017 pela nova lei de terceirização, e o grande lance de todos esses testes, né, essas alternativas, era que as alternativas iam apresentando exclusões. Então falava apenas, e a gente viu que pode haver sim as duas responsabilidades na terceirização. A solidariedade um pouco mais restrita, inclusive não existe no campo da administração pública, mas as duas, embora a subsidiariedade seja a regra, as duas ainda convivem, né? Então a alternativa correta foi justamente aquela que revela essas duas possibilidades. Vamos ao próximo teste. Sobre a terceirização, é correto afirmar que A. Não pode figurar como contratante a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 24 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados.
Letra B. O empregado que for demitido poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Letra C. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existentes nas dependências da contratante ou local por ela designado. E letra D, não é permitida a terceirização de serviços de informática. A alternativa correta e, portanto, é justamente a letra C. A letra C está correta porque ela passa por aquele crivo de discriminação, de não discriminação. Ou seja, ela revela a vontade do direito do trabalho em que não haja discriminação entre terceirizados e os empregados principais, né? Aqueles que mantêm um vínculo direto com o tomador. Eu fico por aqui, espero que você tenha tirado proveito dessa nossa aula, te convido a participar da próxima. Qualquer dúvida que você tenha, estou também lá pelo Instagram, @professor Josley Soares. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.